A chuva caía miúda sobre a estrada, aquela chuva fina que não molha de uma vez, mas encharca aos poucos, como certas tristezas. O Mercedes preto cortava a estrada com a suavidade de quem não tem pressa porque o mundo espera. No banco de trás, Ricardo Monteiro ajustava os punhos da camisa sob o paletó escuro enquanto observava as gotas se partirem no vidro. Tinha 52 anos, os cabelos grisalhos nas têmporas, as mãos de quem nunca precisou segurá-las por muito tempo em coisa nenhuma, e um silêncio dentro do peito que nenhuma reunião de conselho conseguia preencher. Fazia 6 meses que Beatriz, sua esposa, havia partido. Não para outro homem, não para outra cidade. Beatriz havia morrido num domingo de manhã, entre o café e o jornal, de um aneurisma que ninguém sabia que existia. Ela caiu com a xícara ainda na mão. Ricardo ouviu o barulho da porcelana contra o piso de mármore e pensou que fosse apenas isso. Uma xícara quebrada. Quando chegou à cozinha, o café se espalhava pelo chão branco como uma mancha escura que ele nunca mais conseguiria limpar. Desde então, a mansão em Nova Lima ficou grande demais. Os quartos não tinham eco, mas tinham vazio. E o vazio, às vezes, faz mais barulho que qualquer grito. Ricardo passou a dormir sempre do mesmo lado da cama, porque virar para o outro era admitir que não havia mais ninguém ali. Mantinha os perfumes dela na bancada do banheiro. Às vezes, abria o frasco só para sentir o cheiro e depois ficava envergonhado de si mesmo, como se fosse fraqueza lembrar. O motorista diminuiu a velocidade. Havia um trecho em obras, cones laranjas se espalhando pela pista como soldadinhos desajeitados. O trânsito comprimiu os carros num fluxo lento e foi nesse arrastar de veículos, nesse tropeço da estrada que Ricardo viu. Do lado direito, caminhando pelo acostamento de terra, uma mulher carregava um saco de plástico branco numa mão e segurava um guarda-chuva torto na outra. Usava um vestido florido que já tinha perdido as cores de tanto sol e tanta lavagem, e sapatos de salto baixo com a sola gasta no calcanhar. Tinha os ombros curvados para frente, não de cansaço, mas daquele jeito que as pessoas se curvam quando tentam ocupar menos espaço no mundo. Ricardo conhecia aqueles ombros, conhecia aquele modo de andar, conhecia o gesto de levar a mão ao cabelo para prendê-lo atrás da orelha, mesmo que ele não precisasse ser preso. Para o carro, disse, e sua voz saiu mais urgente do que pretendia. O motorista olhou pelo retrovisor com a expressão de quem avalia se o patrão perdeu o juízo. Encoste ali na frente. Agora. O Mercedes encostou no acostamento e Ricardo desceu antes que o carro parasse completamente. A chuva fina tocou seu rosto e ele nem percebeu. Caminhou de volta alguns metros, o paletó de R$3.000 ficando salpicado de lama, e parou a 5 passos dela. Dona Lourdes? A mulher levantou os olhos. Eram olhos castanhos escuros, fundos, daqueles que guardam muita coisa sem nunca derramar. Ela piscou devagar, como se tentasse ajustar a imagem à memória. Depois a boca se abriu um pouco, não para falar, mas de surpresa pura, aquela surpresa que chega antes da palavra. Seu Ricardo. Ficaram ali, parados na beira daquela estrada cinzenta entre o barulho dos caminhões e o cheiro de asfalto molhado, olhando um para o outro como quem reencontra um rosto que pensava ter inventado. Lourdes de Fátima Mendes havia trabalhado na casa dos Monteiro por 14 anos. Entrou quando tinha 30 e poucos, ainda com a filha pequena no colo, indicada pela dona Heloísa, mãe de Beatriz, que disse: "Essa aqui é de confiança, é séria, e cozinha que nem anjo." Beatriz gostou dela no primeiro dia. Ricardo levou mais tempo, não por desconfiança, mas porque Ricardo levava tempo para tudo que envolvesse olhar nos olhos de outra pessoa. Lourdes era discreta do tipo que se nota justamente por não querer ser notada. Ela preparava o café antes que alguém pedisse. Punha flores na mesa da sala quando a casa estava triste. Conhecia o temperamento de cada cômodo, sabia que a biblioteca precisava de silêncio, que a cozinha pedia música baixa, que o quarto do casal precisava de lavanda no travesseiro de Beatriz e hortelã no de Ricardo. Ela não limpava em casa, ela cuidava da casa. Há uma diferença que só quem viveu dos dois lados entende. Ricardo lembrava de episódios soltos, como se a memória guardasse dela apenas fragmentos de gentileza. A vez que ele voltou de uma viagem e encontrou seu escritório reorganizado, mas com todos os papéis no mesmo lugar, ela só tinha limpado ao redor das coisas, respeitando a desordem dele como se fosse sagrada. A vez que Tomás, o filho dele, aos 15 anos, teve uma crise de choro por causa de uma namorada e foi Lourdes quem ficou sentada com ele na escada dos fundos, sem dizer nada, só presente. Quando Ricardo perguntou a ela o que havia dito ao menino, Lourdes respondeu nada. Seu Ricardo, às vezes a gente só precisa de alguém que fique. Ela ficou 14 anos e depois, da maneira mais silenciosa possível, partiu. Foi Beatriz quem deu a notícia. Numa terça-feira de abril, enquanto jantavam, disse que Lourdes havia pedido para sair. A filha estava doente, algo sério, algo que precisava de cuidado em tempo integral. Lourdes agradeceu os anos de trabalho, recusou o dinheiro extra que Beatriz tentou oferecer e foi embora com uma sacola e uma dignidade que não cabia em carro nenhum. Ricardo assentiu naquela noite, mastigando o arroz que outra pessoa havia preparado e que não tinha o mesmo tempero. Não perguntou mais nada,
Não ligou para saber como a filha estava. Não mandou uma mensagem. A verdade é que Ricardo, naquele tempo, ainda era do tipo que confundia empregados com engrenagens, peças que funcionam enquanto estão ali e são substituídas quando saem. Ele não era cruel. Era apenas cego daquele jeito comum entre pessoas que nunca precisaram enxergar. Agora, 8 anos depois, debaixo da chuva fina da BR-381, ele olhava para Lourdes e via todas as coisas que não tinha visto antes. Ela estava mais magra. O rosto tinha linhas que não estavam ali quando saiu. As mãos, que sempre carregavam algo, uma panela, uma vassoura, um pano, uma criança, agora carregavam um saco de compras e um guarda-chuva que mal a cobria. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos que sabiam ficar. A senhora está bem? O que faz aqui na estrada? Lourdes sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem aprendeu que certas perguntas não pedem respostas verdadeiras. Estou voltando da cidade, seu Ricardo. Fui buscar uns remédios. Andando? O ônibus não passou hoje. Disseram que quebrou. Ricardo olhou para os pés dela. Os sapatos estavam encharcados. Calculou a distância do centro de Caeté até onde estavam. Eram pelo menos 10 quilômetros a pé. Entra no carro, dona Lourdes. Eu levo a senhora. Ela hesitou. Olhou para o Mercedes, para o motorista uniformizado, para o paletó de Ricardo manchado de chuva, e depois olhou para si mesma, o vestido desbotado, os sapatos molhados, a sacola de plástico. Aquele breve instante de hesitação continha toda a história de quem sempre soube a qual lado do mundo pertencia. Não precisa, seu Ricardo. Já estou quase chegando. Dona Lourdes? Ele se aproximou um passo. Não é um favor, é o mínimo. Ela o olhou de um jeito que ele não soube interpretar. Depois assentiu devagar, guardou o guarda-chuva e entrou no carro com o cuidado de quem pisa em chão alheio. O caminho até a casa de Lourdes durou 23 minutos. Ela morava num bairro afastado, onde as ruas não tinham asfalto, e as casas se encostavam umas nas outras, como se precisassem de apoio para ficar de pé. Ela foi dando as direções em voz baixa. Vira aqui, segue reto, é depois da igreja. E Ricardo foi obedecendo em silêncio, sentindo que cada curva o levava para um lugar que ele devia ter conhecido antes. Quando o carro parou diante de uma casa pequena, de paredes azuis descascadas e um portão de ferro enferrujado, Ricardo sentiu algo no peito que não era pena. Era vergonha. Uma vergonha morna, daquelas que não gritam, só ficam ali, pesando. É aqui, disse Lourdes, já com a mão na porta. Dona Lourdes, como está a sua filha? Ela parou. Ficou imóvel por alguns segundos, como se a pergunta precisasse de tempo para encontrar a resposta certa. A Raquel faleceu, seu Ricardo. Faz 2 anos. O silêncio que se seguiu não era vazio, era cheio. Cheio de tudo que Ricardo não perguntou em 8 anos. A filha de Lourdes, aquela menina que ele viu correr pela cozinha que chamava a mãe de mãezinha com um sotaque tão doce que parecia inventado, havia morrido. E ele não sabia. Não sabia porque não tinha se dado ao trabalho de saber. Eu sinto muito, ele disse, e pela primeira vez na vida percebeu como essa frase é pequena perto de certas dores. Lourdes assentiu. A gente vai sentindo, né, seu Ricardo? Todo dia um pouquinho. Mas vai levando. Ela abriu a porta e saiu com aquela elegância simples de quem não precisa que ninguém segure a porta por ela. Antes de fechar, se abaixou para olhar por dentro do carro e disse obrigada pela carona. E meus pêsames pela dona Beatriz. Eu soube. Ricardo engoliu seco. A senhora soube? Rezei muito por ela. E pelo senhor. O portão de ferro rangeu quando ela entrou. O carro ficou parado ali por mais tempo do que devia. O motorista não disse nada. Ricardo ficou olhando a casa azul até que a luz da sala se acendeu por dentro, e aquele quadradinho amarelo na janela parecia a coisa mais quente do mundo. Ricardo não dormiu naquela noite. Ficou sentado no escritório, no escuro, com um copo de uísque que não bebeu e o celular na mão. Procurou o nome de Lourdes nos contatos antigos e encontrou um número que provavelmente já não existia mais. Não ligou. Ficou ali, ouvindo o silêncio da mansão e começou a fazer algo que nunca tinha feito. Recontar os anos. 14 anos. Lourdes ficou 14 anos naquela casa. Chegava às 6 da manhã e saía às 7 da noite. Conhecia os horários de cada um, as manias de cada um, os medos de cada um. Sabia que Ricardo não gostava de abóbora, mas nunca reclamava quando ela fazia sopa. Então, ela simplesmente nunca fez sopa de abóbora. Sabia que Beatriz chorava escondido quando brigava com a mãe. Sabia que Tomás guardava debaixo do colchão os desenhos que fazia para a namorada. Ela sabia tudo e não contava nada. Aquele silêncio não era submissão. Era respeito. E o que Ricardo sabia sobre ela? Que se chamava Lourdes, que tinha uma filha, que cozinhava bem, que era de confiança, 4 informações em 14 anos. Era menos do que sabia sobre a marca do seu carro. A vergonha voltou, agora mais forte.
Não era a vergonha de ter feito algo errado. Era a vergonha de não ter feito nada. No dia seguinte, Ricardo voltou. Sem o motorista, sem o Mercedes. Alugou um carro comum, um Onix prata que parecia estranho sob suas mãos habituadas ao volante de couro, e dirigiu até o bairro de Lourdes. Levou uma cesta com pães, queijos e frutas, porque não sabia o que levar, e porque comida é a linguagem de quem não encontra palavras. Bateu no portão. Esperou. Ouviu passos arrastados lá dentro, depois o barulho da tranca. Lourdes abriu e ficou olhando para ele com a mesma expressão de quem abre a porta e encontra a chuva quando esperava sol. Seu Ricardo, aconteceu alguma coisa? Não, dona Lourdes. Eu só vim ver como a senhora está. Ela olhou para a cesta, olhou para ele, olhou para o carro comum estacionado na rua de terra. Depois abriu o portão mais um pouco e disse, com aquela voz que ele lembrava de tantas manhãs, entra então, o café está pronto. A casa era pequena, mas arrumada com um capricho que revelava caráter. Havia uma toalha de crochê sobre a mesa da cozinha, um vaso com margaridas de plástico na janela, as únicas flores que duram para sempre, pensou Ricardo, e uma foto emoldurada de Raquel na estante da sala. Na foto, a menina sorria. Devia ter uns 20 anos ali. Tinha os mesmos olhos da mãe. Ricardo sentou na cadeira que Lourdes indicou e aceitou o café. Era forte e encorpado, com um toque de canela que ele não sentia desde que ela havia saído da casa dele. Tomou o primeiro gole e uma parte dele voltou no tempo. Voltou para as manhãs em que acordava com aquele cheiro subindo as escadas, para os domingos em que Beatriz pedia bolo de fubá e Lourdes fazia 2 só para garantir. Esse café, ele murmurou, olhando para a xícara. É o mesmo de sempre, seu Ricardo. Eu sei, é isso que me assusta. Lourdes se sentou na cadeira em frente, com a xícara entre as mãos, e ficou em silêncio. Não era um silêncio constrangido. Era um silêncio que conhecia a companhia. Ricardo percebeu que ela não perguntava por que ele estava ali, como se soubesse que algumas visitas não precisam de justificativa, precisam apenas acontecer. Foi ele quem falou primeiro. Me conta sobre a Raquel. Os olhos de Lourdes se encheram devagar, como um rio que sobe sem pressa. Ela não chorou. Respirou fundo, passou a mão na toalha de crochê como se alisasse uma memória, e começou a falar. Raquel tinha sido diagnosticada com leucemia aos 18 anos, logo depois de passar no vestibular para a enfermagem. Ironia que machuca, a menina que queria cuidar dos outros precisou ser cuidada. Lourdes largou tudo. Os 14 anos na casa dos Monteiro, as economias, a rotina, a dignidade de um salário certo, largou como quem abre a mão para segurar algo mais importante. Os anos seguintes foram feitos de hospitais, quimioterapia, noites em claro, rezas sussurradas e aquela esperança teimosa que as mães carregam mesmo quando os médicos já pararam de prometer. Raquel lutou. 6 anos de luta. Teve melhoras, teve recaídas, teve dias em que ria e dias em que não conseguia abrir os olhos. Lourdes não saiu do lado dela nenhum dia. Trabalhou como faxineira em 3 lugares diferentes para pagar o que o SUS não cobria, dormiu em cadeiras de enfermaria, emagreceu sem perceber, envelheceu sem reclamar. Num dia de setembro, Raquel segurou a mão da mãe e disse, mãezinha, eu tô cansada. Lourdes respondeu, então descansa, meu amor. Raquel fechou os olhos e não abriu mais. Quando Lourdes terminou de contar, o café já estava frio nas 2 xícaras. Ricardo não tinha se mexido. Sentia algo se partindo dentro dele. Não de tristeza, mas de consciência. Era como olhar para um quadro que sempre esteve pendurado na parede e só agora ver o que ele realmente mostrava. Dona Lourdes, em todos esses anos, a senhora nunca pediu ajuda. Pedir para quem, seu Ricardo? A pergunta não tinha acusação, não tinha amargura. Era simplesmente a constatação de quem sabe que certas portas nunca estiveram abertas. E foi justamente a ausência de raiva que doeu mais em Ricardo. Se ela tivesse gritado, ele saberia como responder. Mas aquela paz diante do abandono era insuportável. Ricardo voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. No começo, Lourdes ficava desconfiada. Não desconfiada dele, desconfiada da situação, como quem olha para um presente e espera encontrar um defeito. Ela mantinha a porta aberta e o café pronto, mas havia algo no fundo do olhar dela que dizia, eu sei que isso vai acabar. Ricardo não prometeu nada. Aprendeu que promessas são a moeda mais inflacionada do mundo, quanto mais se distribui, menos valem. Então ele simplesmente aparecia, estacionava o carro na rua de terra, batia no portão, sentava na cadeira da cozinha e ficava. Às vezes conversavam, às vezes ficavam em silêncio. Às vezes ele levava um jornal e lia enquanto ela bordava. Era uma companhia sem teatro, sem roteiro, sem expectativa. E era exatamente o que os dois precisavam. Numa dessas tardes, Lourdes contou que devia 4 meses de aluguel. Contou sem pedir nada, contou como quem comenta que vai chover. Ricardo quitou a dívida no dia seguinte. Quando Lourdes soube, ficou em pé na porta da cozinha, com o pano de prato na mão, e disse, o senhor não devia ter feito isso. A senhora tem razão.
Eu devia ter feito isso há muito tempo. Eu vou pagar de volta. Não, Dona Lourdes, não vai. Ficaram se olhando. Havia algo naquele olhar que não era gratidão e não era caridade. Era um reconhecimento. Duas pessoas que perderam alguém essencial e que, de alguma forma, começaram a enxergar no outro um contorno familiar. Não do que perderam, mas do que ainda podiam encontrar. As semanas se tornaram meses. Ricardo foi conhecendo o bairro, os vizinhos, a rotina de Lourdes. Conheceu Dona Carmen, que morava ao lado e cuidava de 6 netos sozinha. Conheceu seu Agenor, o aposentado que consertava rádios na garagem, e sabia o nome de todas as estrelas visíveis. Conheceu o padeiro que guardava um pão a mais para Lourdes quando ela atrasava. Conheceu um mundo inteiro que sempre existiu a 40 minutos da sua mansão e que ele nunca tinha visitado. Um dia, enquanto ajudava Lourdes a consertar uma torneira que pingava, ele que nunca havia segurado um alicate na vida, ela o olhou com uma curiosidade genuína e perguntou: "Por que o senhor continua vindo aqui?" Ricardo limpou as mãos no jeans que agora usava nas visitas, outro hábito novo, como se trocar o terno fosse trocar a pele, e pensou antes de responder: "Porque aqui eu sou só o Ricardo. Lá fora eu sou o Monteiro. Tem uma diferença." Lourdes ficou quieta por um instante. Depois disse o Ricardo sempre foi melhor que o Monteiro, só que ele não sabia. Ele não respondeu. Mas naquela noite, sozinho na mansão, sentou na beira da cama e chorou pela primeira vez desde que Beatriz morreu. Não chorou por Beatriz, esse luto ele já conhecia. Chorou por todas as vezes que esteve cego. Chorou por Lourdes, por Raquel, por 14 anos de café com canela que ele bebeu sem nunca perguntar como ela estava. Chorou porque descobriu que se pode morar em uma casa de 1000 metros quadrados e ainda assim não ter espaço para o que importa. Foi Tomás, o filho de Ricardo, quem notou primeiro. Tomás tinha 31 anos, morava em São Paulo, trabalhava num escritório de arquitetura e ligava para o pai a cada 10 dias, sempre com a mesma pergunta: "Como você tá, pai?" E sempre com a mesma resposta: "Tô bem." Mas numa dessas ligações, Ricardo disse algo diferente: "Tô indo a Caeté hoje." "Caeté? O que tem em Caeté?" "A Dona Lourdes. Lembra dela?" O silêncio de Tomás era o silêncio de quem lembra. Claro que lembrava. Lembrava da mulher que ficou sentada com ele na escada quando ele tinha 15 anos e o coração partido. Lembrava do cheiro da cozinha quando ela fazia pão de queijo. Lembrava da voz dela chamando Tomazinho: "Vem comer antes que esfria." "Lembro, pai." "Lembro sim. Ela perdeu a filha, Tomás. Há 2 anos. Tomás veio a Belo Horizonte no fim de semana seguinte. Não para visitar o pai. Para visitar Lourdes. Entrou naquela casa pequena como quem entra em um lugar sagrado, abraçou Lourdes com força e disse à senhora: "Cuidou de mim quando eu mais precisei. Desculpa eu ter demorado tanto para voltar." Lourdes passou a mão no rosto dele e respondeu: "Você cresceu, Tomazinho. Ficou bonito." Tinha os olhos molhados, mas o sorriso era inteiro. Naquela tarde, os 3 sentaram na cozinha. Lourdes fez bolo de fubá. Tomás contou sobre São Paulo, sobre o trabalho, sobre uma namorada nova. Ricardo ouviu o filho falar e percebeu que não o ouvia assim havia anos, leve, solto, sem a formalidade que tinham construído entre si como um muro de vidro. Havia algo naquela cozinha pequena, com a toalha de crochê e as margaridas de plástico, que dissolvia as distâncias. Quando estavam saindo, Tomás segurou o braço do pai no portão e disse baixo: "Pai, essa mulher é especial, o senhor sabe disso, né?" Ricardo olhou para o filho. "Eu sei. Eu demorei, mas eu sei." A mudança aconteceu de um jeito que nenhum dos dois planejou, como acontece com tudo que é verdadeiro. Lourdes começou a ter dores nas costas, anos de trabalho pesado cobrando a conta. Ricardo a levou a um ortopedista, depois a um fisioterapeuta, depois a outro. Ela resistiu no começo, dizia que não precisava, que já tinha vivido com dor a vida toda, que dor era só o corpo reclamando de coisa que a alma já aceitou. Mas Ricardo insistiu com aquela teimosia mansa que era dele. A mesma teimosia que o fazia voltar todo dia àquela cozinha. E Lourdes foi. Nos corredores da clínica, enquanto esperava por ela, Ricardo percebeu que já não estava ali por obrigação, nem por culpa, nem por solidão. Estava ali porque o dia que não via Lourdes era um dia incompleto. Estava ali porque a voz dela, dizendo seu Ricardo, era o som mais parecido com o pertencimento que conhecia, desde que Beatriz morreu. Estava ali porque, sem aviso e sem permissão, havia começado a amar aquela mulher. O pensamento o assustou. Não porque fosse errado, era um homem viúvo. Ela era uma mulher sozinha, mas porque parecia impossível. Impossível pela diferença que o mundo veria entre eles. Impossível porque ela foi sua empregada. Impossível porque ele sabia que, se dissesse isso em voz alta, haveria risos, escárnio, julgamentos em cada almoço de família, em cada jantar de negócios, em cada olhar de quem mede pessoas por endereço e conta bancária. E foi exatamente por isso que ele soube que era verdadeiro.
porque o amor que teme o julgamento é o amor que ainda se importa com a plateia, e o amor que enfrenta o julgamento é o amor que encontrou algo maior que o orgulho. Mas Ricardo não disse nada. Guardou aquele sentimento como Lourdes guardava as coisas, em silêncio, com cuidado, sem pressa. Quem falou primeiro foi ela. Numa noite de quinta-feira, depois de jantarem juntos na cozinha dela, frango com quiabo, arroz soltinho, uma farofa que era poesia, Lourdes o acompanhou até o portão como fazia sempre. A rua estava escura, com apenas um poste funcionando no fim da quadra, e o céu tinha estrelas de sobra, como se compensasse a falta de luz embaixo. Seu Ricardo, Dona Lourdes. O senhor sabe que isso que o senhor está fazendo, isso que a gente está vivendo, o senhor sabe que tem gente que não vai entender, né? Ricardo a olhou. Na penumbra, o rosto dela era quase só contorno, a linha da testa, a curva do nariz, os olhos que brilhavam com a luz do poste distante. Ele pensou em todas as salas de reunião onde já negociou contratos de milhões. Pensou em todas as vezes que falou diante de 50 pessoas sem tremer a voz. E percebeu que nenhuma dessas situações exigia a coragem que aquele momento pedia. Dona Lourdes, eu tenho 52 anos. Perdi minha mulher. Passo os dias numa casa vazia. E a única vez que eu me senti vivo de verdade nos últimos 6 meses foi sentado nessa cozinha tomando café com a senhora. Se o mundo não entende isso, o problema é do mundo. Lourdes ficou em silêncio. Depois, devagar, como quem faz um gesto que já ensaiou 1000 vezes por dentro, estendeu a mão e tocou o rosto dele. A palma dela era áspera, calejada de anos de trabalho, e ao mesmo tempo era a coisa mais macia que Ricardo já sentiu. Eu não quero que o senhor tenha pena de mim, ela disse, e a voz tremeu pela primeira vez. Eu não tenho pena, Dona Lourdes. Eu tenho admiração. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço, e a mais bonita. Os olhos dela se encheram. Desta vez, as lágrimas caíram. 2 só, uma de cada lado, como se fossem contadas. Seu Ricardo, eu sou uma empregada. A senhora é a Lourdes. É tudo que eu preciso saber. Ele segurou a mão dela. Ficaram ali, no portão enferrujado, debaixo das estrelas de Caeté, de mãos dadas como 2 adolescentes que descobrem que o mundo é ao mesmo tempo imenso e pequeno demais. Nenhum dos dois se mexeu por um longo tempo. Não precisava. Algumas coisas se resolvem na imobilidade. O mundo, como Lourdes previu, não entendeu. A irmã de Ricardo, Fernanda, foi a primeira a verbalizar o que outros pensavam. Você perdeu o juízo? Uma empregada? Isso é carência, Ricardo. É luto. Você precisa de um psicólogo, não de uma aventura. Ela não completou a frase, mas o desprezo preenchia o vazio. Os sócios do escritório trocaram olhares em almoços de negócios. As amigas de Beatriz, que antes mandavam mensagens de condolência, pararam de ligar. O porteiro do prédio comercial, que sempre sorria para Ricardo, começou a fazer perguntas que não perguntava. Tudo bem, doutor. Tudo em ordem, como se estar com Lourdes fosse uma desordem. Ricardo sentiu o peso. Seria mentira dizer que não sentiu. Mas havia uma diferença entre sentir o peso e ser derrubado por ele. E a diferença tinha nome, Lourdes. Ela nunca pediu que ele enfrentasse ninguém, nunca exigiu declarações públicas, jantares em restaurantes caros, apresentações em festas. Quando ele contou sobre a reação da irmã, Lourdes apenas disse: ela tem razão de se preocupar, só não tem razão de me diminuir. E depois serviu o café, como se nada tivesse acontecido. Era isso que derrubava Ricardo. Não a resistência do mundo, a resistência dela. Lourdes resistia sem lutar, existia sem se justificar, amava sem pedir licença. Ela não tentava provar nada para ninguém. E era justamente essa ausência de esforço que provava tudo. 3 meses depois, Ricardo tomou uma decisão. Não foi uma decisão dramática, daquelas que se anuncia com música de fundo. Foi uma decisão de manhã cedo, enquanto tomava café sozinho na mansão e percebia que o gosto era insípido. Foi uma decisão que nasceu da constatação simples de que ele já não morava naquela casa. Ele apenas dormia ali. Ligou para o corretor, colocou a mansão à venda. Não toda, doou uma parte do valor para o hospital onde Raquel foi tratada, em nome de Lourdes, sem que ela soubesse. Com o restante, comprou 2 coisas. Um apartamento confortável no centro de Caeté e uma casa nova para Lourdes, no mesmo bairro, porque sabia que tirá-la de perto de Dona Carmen e seu Agenor seria como arrancar uma árvore da terra em que cresceu. Quando Lourdes viu a casa, 3 quartos, uma cozinha ampla, um quintal com espaço para um jardim, ela não falou nada. Ficou parada na porta, olhando para dentro como se olhasse para um sonho que alguém esqueceu de devolver à realidade. Depois se virou para Ricardo e disse apenas: tem espaço para a horta? Ele riu. Uma risada verdadeira, daquelas que vêm do fundo e pegam a gente de surpresa. Tem. E tem espaço para tudo que a senhora quiser plantar. Lourdes entrou na casa e foi direto para a cozinha.
Abriu os armários vazios, passou a mão no balcão de granito, olhou pela janela que dava para o quintal. Depois, encostou a testa no vidro e chorou. Não era o choro contido de sempre. Era um choro que desabava, que lavava, que levava embora anos de carregar peso sozinha. Ricardo ficou parado atrás dela, não a tocou, não disse nada. Aprendeu com ela que às vezes a presença é mais do que o gesto. Ficou ali, de pé, firme, sendo apenas alguém que ficou. Quando ela se virou, os olhos vermelhos e o nariz molhado, disse com a voz quebrada: "Ninguém nunca fez nada assim por mim." Então estava na hora, Dona Lourdes. Estava muito na hora. Os meses que se seguiram tiveram a textura dos recomeços. Não foram perfeitos. Ricardo e Lourdes discordavam sobre coisas pequenas. Ele achava que o jardim precisava de um paisagista, ela achava que mãos eram suficientes, ele queria levá-la para viajar. Ela dizia que o mundo cabia naquele bairro. Ele tentava pagar tudo, ela insistia em dividir o que podia. Eram atritos suaves, como de pedras que se poliam uma na outra. Ricardo se mudou para o apartamento em Caeté. A distância até a casa de Lourdes era de 7 minutos a pé. Ele ia toda manhã para o café e voltava toda noite depois do jantar. Algumas noites ficava. Outras, voltava para dormir sozinho, porque ambos entendiam que construir algo verdadeiro exige também os espaços vazios entre os tijolos. Ele continuou trabalhando. Não vendeu as empresas, não abandonou os negócios. Mas mudou o ritmo. Delegou mais. Viajou menos. Passou a encerrar reuniões às 5 da tarde, porque às 6h30 tinha jantar marcado com uma mulher que fazia frango com quiabo melhor que qualquer chefe estrelado. Numa sexta-feira, Tomás ligou. "Pai, eu e a Juliana. Vamos aí no fim de semana. Ela quer conhecer a Dona Lourdes." Juliana era a namorada nova. Quando chegaram, Lourdes já tinha preparado o quarto de hóspedes na casa de Ricardo, porque ela cuidava do apartamento dele como cuidava da própria casa, com aquele instinto de quem transforma qualquer espaço em lar. O jantar de sábado foi na casa de Lourdes. Juliana, que era designer e tinha crescido num apartamento em Pinheiros, ficou sentada na cadeira da cozinha, olhando para Lourdes com um tipo de admiração que não se encontra em galeria de arte. Quando Lourdes serviu o bolo de fubá, Juliana provou e fechou os olhos. "Dona Lourdes, esse é o melhor bolo que eu já comi na vida. É receita da minha mãe. E da minha mãe, não tem segredo, é só paciência." Juliana olhou para Tomás. Tomás olhou para o pai. Ricardo olhou para Lourdes. E Lourdes olhou para a foto de Raquel na estante como se dissesse em silêncio: "Tá vendo, filha? Ficou tudo bem." 1 ano e 4 meses depois de reencontrá-la na estrada, Ricardo pediu Lourdes em casamento. Não fez isso num restaurante caro. Não comprou um anel de brilhantes. Não armou surpresas com pétalas de rosa, nem contratou músicos. Fez numa terça-feira comum na cozinha dela, enquanto ela lavava a louça e ele secava. Estava com o pano de prato na mão, secando um prato que já estava seco, quando disse Dona Lourdes: "A senhora quer casar comigo?" Ela parou. Fechou a torneira. Olhou para ele com aqueles olhos que já tinham visto tanta coisa e ainda assim conseguiam se espantar. "O senhor está falando sério?" "Nunca falei tão sério na vida. Seu Ricardo, a sua família. A minha família é o Tomás. E o Tomás ama a senhora. O resto é plateia." Lourdes tirou as luvas de borracha. Secou as mãos no avental. Ficou olhando para ele por um tempo que pareceu conter todos os anos que viveram separados e todos os anos que poderiam viver juntos. "Eu vou casar com o senhor, seu Ricardo. Mas com uma condição." "Qual?" "O senhor para de me chamar de senhora." Ele riu. Ela riu. E aquela cozinha com a toalha de crochê e as margaridas de plástico e a foto de Raquel sorrindo na estante ficou tão cheia de vida que as paredes quase não aguentaram. O casamento foi simples. Um cartório, uma juíza, Tomás e Juliana como testemunhas, Dona Carmen e seu Agenor na primeira fileira de cadeiras. Lourdes usou um vestido branco que Juliana ajudou a escolher. Nada extravagante, apenas bonito, do jeito que Lourdes era. Ricardo usou um terno azul marinho e sapatos novos que apertavam um pouco, porque ele insistiu em comprar sem experimentar. Fernanda, a irmã, não foi. Mandou um presente formal e um cartão que dizia: "Felicidades", com a frieza de quem preenche um formulário. Ricardo guardou o cartão numa gaveta e não pensou mais nisso. Já tinha desperdiçado tempo demais, se importando com a opinião de quem não se importava com ele. Na saída do cartório, Dona Carmen abraçou Lourdes e sussurrou algo no ouvido dela que ninguém mais ouviu. Lourdes assentiu, com os olhos brilhando, e apertou a mão da vizinha com a força de quem agradece sem palavras. Foram almoçar num restaurante simples, daqueles com toalha xadrez e garçom que chama todo mundo de chefe. Tomás fez um brinde curto ao meu pai, que finalmente aprendeu que o melhor endereço é onde a gente é feliz, e a Dona Lourdes, que ensinou isso para ele. Ricardo ergueu o copo. Lourdes ergueu o dela. E entre a cerveja gelada e o feijão tropeiro, algo se completou.
não como uma peça de quebra-cabeça que encaixa, mas como uma ferida que finalmente para de doer. Nos meses seguintes, Ricardo fez algo que surpreendeu a todos, menos Lourdes. Criou uma fundação. Usou parte da fortuna para construir uma casa de acolhimento para mães solo que cuidam de filhos doentes, mulheres como Lourdes, que carregam o mundo nas costas sem que ninguém perceba. A fundação se chamava Casa Raquel. Quando Lourdes soube do nome, ficou parada no meio da sala, olhando para Ricardo como se ele tivesse acabado de trazer a filha dela de volta. Não disse obrigada, não precisava. Algumas gratidões são grandes demais para caber em palavras e só cabem no jeito como a gente olha para outra pessoa. A inauguração foi discreta. Uma faixa na porta, um padre que benzeu as paredes, café e bolo para os vizinhos. Lourdes cortou a fita com uma tesoura emprestada de seu Agenor e, pela primeira vez, falou diante de outras pessoas. Minha filha Raquel queria ser enfermeira, queria cuidar das pessoas, ela não pôde, mas essa casa vai fazer por ela o que ela queria fazer pelo mundo. Obrigada a todos que acreditaram. A voz dela não tremeu, era firme como uma raiz. E Ricardo, de pé ao lado dela, entendeu finalmente o que significava força. Não era erguer peso, era erguer pessoas. Era segurar a dor com uma mão e oferecer esperança com a outra. Era ser Lourdes. 3 anos depois daquela tarde chuvosa na BR-381, Ricardo e Lourdes viviam no apartamento de Caeté. Não na mansão, não numa cobertura, não em nenhum lugar que o dinheiro pudesse tornar mais valioso do que já era. O apartamento tinha 3 quartos, uma varanda onde Lourdes cultivava temperos em vasinhos de barro e uma cozinha que cheirava a canela toda manhã. Ricardo acordava às 6 e encontrava o café pronto. Não porque Lourdes fosse sua empregada, nunca mais, mas porque ela acordava cedo por natureza. Porque gostava do silêncio da madrugada, porque o ato de preparar café era, para ela, um ato de amor que não precisava de explicação. Ele tomava o primeiro gole, olhava para ela sentada na cadeira em frente e às vezes dizia bom dia, Lourdes. Sem o dona, sem o senhora, só o nome. E ela respondia bom dia, Ricardo. Sem o seu, só o nome. Era pouco, era tudo. Às vezes, à noite, quando a cidade ficava quieta, e as estrelas apareciam na janela da varanda, Lourdes encostava a cabeça no ombro de Ricardo e ficava em silêncio. Ele passava o braço ao redor dela e ficava também. Não precisavam falar. Já tinham gasto palavras demais ao longo da vida, ela calando o que sentia, ele dizendo o que não importava. Agora, o silêncio entre eles era uma conversa inteira. Numa dessas noites, Lourdes murmurou: "Será que a Raquel tá vendo a gente?" Ricardo apertou o braço ao redor dela. "Se tiver, tá vendo a mãe mais incrível do mundo ser feliz e tá sorrindo?" Lourdes fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas o sorriso estava ali, firme, inabalável. O sorriso de quem atravessou o deserto e encontrou água. Não água de rio caudaloso, não água de cachoeira espetacular. A água de nascente, pequena, constante, silenciosa. A água que realmente mata a sede. Do lado de fora, a cidade dormia. O poste do fim da rua continuava sendo o único aceso, projetando aquele círculo de luz amarela no asfalto. Os grilos cantavam sua canção sem plateia. E dentro do apartamento de 3 quartos, com vasinhos de tempero na varanda e cheiro de canela nas paredes, 2 pessoas que o mundo tentou separar por classe, por história, por orgulho e por silêncio, estavam simplesmente juntas. Não era um final de conto de fadas. Era melhor. Era verdadeiro. Porque contos de fadas terminam quando o casal se encontra. Mas a vida de verdade começa depois, nos cafés da manhã repetidos, nos silêncios compartilhados, nos gestos pequenos que ninguém vê. E é ali, nesse depois invisível, que mora tudo o que importa. Ricardo encontrou Lourdes numa estrada de chuva fina, caminhando com um guarda-chuva torto e a dignidade de uma rainha. E Lourdes encontrou Ricardo perdido dentro de uma mansão vazia, com tudo o que o dinheiro pode comprar e nada do que ele realmente precisava. Eles se salvaram mutuamente, não com grandes gestos, com café, com presença, com a decisão diária de escolher ficar. E talvez seja isso, no final das contas, o que o amor realmente é. Não um raio que parte o céu ao meio, mas uma luz de poste no fim da rua, constante, amarela, simples, iluminando o caminho de quem precisa voltar para casa.